Aqui a gente cria, inspira e transforma. Faz o aqui da sua empresa ser incrível, porque em mãos certas as mudanças acontecem e vão além das expectativas. Entregamos o melhor, comprometidos com o prazo e com a qualidade. Impactamos positivamente a vida das pessoas, com ambientes inovadores que combinam funcionalidade e bem-estar. Kits Informove, há 28 anos fazendo arquitetura de vanguarda e engenharia de excelência, entregando projetos com vida para empresas com alma. Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do Intalks Digital, Powered by Verity. Meu nome é Vitor Gonçalves, eu sou CDO da Verity e estou hoje aqui na responsabilidade de assumir o papel do Tiagão e do Alexandre Barsi, que tem compartilhado a apresentação desse querido Intalks Digital que a gente tem feito aqui semanalmente. E hoje a gente vai falar sobre um papo sensacional, o papel do líder nas transformações culturais. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui agora, inclusive a audiência do Tiagão, né, que tem acompanhado a gente aqui regularmente. Então a todos, sejam bem-vindos e temos aqui nossa convidada especial demais, Camila Bertelli. Seja bem-vinda ao Intalks Digital. Bom dia, pessoal. Muito obrigada, Vitor. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouquinho aí das experiências enquanto líder e também orientando outros líderes aí nas transformações.
Legal, Camila. Muito bom ter você aqui. Uma experiência fantástica. Que, aliás, eu vou passar aqui um pouco sobre quem é você para a galera te conhecer. Mas, antes de tudo, aquele ritual padrão, né, pessoal? Aproveita esse momento que a gente está começando, aquecendo aqui os tambores. Então, compartilha essa live aqui com sua rede. Manda o link para todo mundo, grupo de WhatsApp, faz isso acontecer, marca os seus amigos aqui, é fundamental que todos participem. E você que está aqui agora, deixe seus comentários, suas provocações, reflexões e perguntas. Extremamente importante para a gente tornar isso aqui muito mais interativo e mais rico. Então vamos lá, Camila. Camila é uma pessoa fantástica e para trazer aqui para vocês todo um resuminho do seu histórico, né, Camila? Camila é psicóloga. Pós-graduada em Recursos Humanos, mestre em Educação e Desenvolvimento, atua com desenvolvimento humano e aprendizagem nas organizações há mais de 10 anos. Atualmente ela é gerente de atração e engajamento da Nexa Resources, né, empresa do Grupo Votorantim, e tem liderado projetos de aquisição de talentos, comunicação, employee experience, engajamento e pluralidade, ou seja, temas extremamente recorrentes e necessários, né, Camila? E já passou por outras empresas do próprio Grupo Votorantim, Roche Farmacêutica, Capgemini, sempre na área de RH. Aliás, tem uma curiosidade aqui, né, Camila? Você se diz uma nerd convicta, não é? Inclusive aqui no Mente, né? Dá para levantar aqui minhas coisinhas, o espaço não fala por mim. Muito bom, muito bom. A gente já teve altos papos sobre as nossas nerdices e eu não tenho dúvidas que, além disso, a gente vai ter um papo fantástico aqui hoje. Então, Camila, mais uma vez, obrigado por estar aqui. A todos, mais uma vez, deixem seus comentários. A gente vai começar agora aqui, quente já, hein, pessoal? Então, Camila, quando a gente decidiu falar sobre o papel do líder nas transformações culturais, isso tem uma extrema relevância com o momento que a gente está vivendo de mundo, né? Um contexto de mundo que a gente brinca que tem tantas sopinhas de letrinhas ou acrônimos para justificar e caracterizar o que é o mundo atual, VUCA, BANI, então, e vários outros mais, mas a essência aí que passa um pouco por volatilidade, imprevisibilidade, ansiedade e ainda complexidade. Eu quero que você, dentro desse contexto de mundo, dá uma contextualizada no mundo que a gente está vivendo agora, o impacto disso nas organizações, mas principalmente, sabendo que a gente está sempre em mudança, as organizações estão sempre em transformação, como é que a gente pode liderar as transformações dentro das empresas? Muito bacana. Bom, Vitor, realmente é um desafio o mundo que a gente está vivendo, né? Acho que a gente até brinca, nunca na história da humanidade, mas é verdade. Acho que o mundo está numa velocidade dinâmica, não é possível prever quase nada. Então, toda aquela previsibilidade que a gente tinha 10 anos atrás, que a gente já achava que era ágil, que era rápida, né? Ágil não, mas que era veloz, hoje ela é 5 vezes mais. E acho que a tendência é só piorar. Talvez o espaço-tempo que a gente estava acostumado, ele esteja em transformação mesmo, né? O jeito como a gente lida, separa, divide as coisas que a gente tem na vida, já não atende essa questão linear que a gente gosta, né? Dá um calorzinho, uma segurança, em alguma medida isso também era bom para nós. Então, essa sensação de ansiedade, de, nossa, estou perdido no tempo, as coisas estão acontecendo mais rápido do que eu consigo controlar, é a consequência da velocidade de informação, da velocidade da mudança, das questões que vêm que são muito imprevisíveis, como uma pandemia, ou alguma questão política, ou algo econômico, que muda de um dia para o outro, e aí muda totalmente o contexto. Então, acho que esse é um pouquinho do que a gente acredita que impacta diretamente em tudo, na nossa vida pessoal, nas empresas, na cultura, e a forma como os negócios respondem também, né, a essas mudanças. Então, acho que de contexto de mundo é isso. Perfeito. E a gente precisa ter, enquanto líderes, mais autoconsciência dessa realidade antes de tomar a frente das transformações e sabendo que, no fim do dia, são pessoas, né? E você é psicóloga, ninguém melhor do que uma psicóloga para falar de pessoas aqui, né? Olha, eu sou uma psicóloga meio engenheirada aí, mas bora, né? Eu acho que é legal que você trouxe isso, porque
O líder, ele tem uma posição ingrata nesse universo tão dinâmico que a gente está vivendo. Claro, tem todas as coisas boas, né, em ser líder e influenciar as pessoas, mas também tem todo o contraponto e a energia que você precisa dedicar para ocupar esse papel, que é muito mais complexo também do que costumava ser. Eu gosto quando as pessoas falam, você é psicóloga e por isso vai ter bastante background de pessoas. Com certeza, passei 5 anos, pelo menos, fora todas as, né, pós-graduações, especializações que a gente faz no caminho, mas uma coisa que eu posso dizer com toda certeza é que o líder, ele não tem mais a chance de não entender de pessoas. Virou o core da cadeira, né? Deveria ter sido desde sempre. Mas, claro, a gente consegue ter um papel enquanto líder em várias frentes, não só de pessoas. Mas eu acredito que o nome, a cadeira que chamar líder, ou que chamar head, ou que chamar líder de qualquer coisa, a competência essencial vai ser a relação com as pessoas, né? O líder que quer fazer parte de uma mudança, ou que quer fazer parte do universo corporativo, seja ele numa startup, ou executivo, ou seja num negócio mais híbrido, ele precisa entender que ele não tem mais essa opção de falar, eu acho que eu não vou ser um líder de mudanças, porque a velocidade da mudança é tão alta que o líder, ele é o impulsionador, ele é o líder pilar da transformação, né? Se ele não ocupar esse espaço, então provavelmente ele vai perder o lugar de líder, né? É importante lembrar que, acho que é a pauta da nossa conversa aqui, né? Que o líder, no momento atual, ele tem que entender que esse é o seu papel principal. O comportamento, a atitude, tudo que ele tem dentro do dia, como ele divide o tempo dele, deveria ser 80% para pensar como é que ele influencia as pessoas, como é que ele faz gestão do time, como é que ele leva as pessoas para aquele lugar onde ele precisa alcançar, e 20% para cuidar de burocracias ali do dia a dia, rotinas do dia a dia. O problema é que a gente faz o contrário enquanto líder. A gente cuida 20% das pessoas e 80% da burocracia, da rotina, aquilo que eu tenho que entregar e tudo mais. Eu acho que essa é uma mudança, um shift bem relevante que as cadeiras já estão vivendo, né? Já estão. E tem muita gente que está desistindo de ser líder, viu, Vitor? Tem que falar assim, não, eu não quero ficar com esse job. Eu gosto de ser líder de processo. Então, eu vou cuidar do processo aqui, ou da rotina. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem essa possibilidade também, né? Dentro das cadeiras. Também tem sido de uma forma diferente essa competência de fazer uma gestão mais da rotina, do processo ou do projeto, numa perspectiva mais técnica ou mais específica da área do que das pessoas que estão ali conduzindo aquele processo de transformação. Eu acho que é um pouco isso. Muito bom. É assim que a gente aquece os nossos tambores aqui. Sensacional. Quero aproveitar para citar aqui algumas das pessoas que estão presentes com a gente. Então, Caio Monfort, Márcio Souza, Carolina Moreira, Flaviana. A Flaviana que já apresentou aqui, participou, conduziu o Intalks Digital numa edição anterior também. Cristiane, Jéssica Ibson, tem o Vitor Augusto Gonçalves, olha aí, separados aqui, ele por um Augusto. E Manuel Paixão de Sergipe, Mariana Franco, muito bem-vindos todos vocês, enfim, e também aqueles que eu não citei aqui ainda o nome. Bom, Camila, tudo isso que você falou, essa relação de mundo que a gente está vivendo, essa conexão que leva a muito mais o fator humano, ela tem um detalhe extremamente interessante que nós, enquanto líderes, temos também as nossas características, nossa personalidade na liderança, né? Então, por mais que o mundo exija da gente uma relação mais próxima de pessoas, nesse momento de transformação, não tem uma fórmula específica, mas tem tipos de liderança, né? Que tipos de liderança você acredita que existem e se existe isso, de fato, dentro das organizações? Bacana. Eu acho que a primeira que a gente precisa fazer, até depois de... Eu vou separando essa primeira parte, eu explico um pouco na segunda dessas características mais individuais do líder, mas a primeira, para mim, é a diferença entre um líder de processo e um líder de pessoas.
costumamente a gente deixava isso na mesma pessoa, né? O líder, ele cuidava ele era líder do processo, era líder das pessoas também. Mas muitas empresas e muitas organizações, em termos de resultado, mesmo do que eu estou entregando, já perceberam que é muito difícil fazer os dois com qualidade. Então, às vezes, eu prefiro ter um líder de processo ou um líder técnico que vai influenciar ali para que o produto final, seja ele um serviço, seja ele um software, seja o que for, ele tenha a sua relevância e que eu tenha também alguém que ocupe esse papel de fazer a gestão das pessoas ou a influência, de entender os conflitos, de facilitar conversas difíceis, de ajudar no desenvolvimento do grupo, né? E aí, dentro desse ser, que é o líder mais orientado para o fator humano, a gente consegue ter, eu gosto de um conceito que ele é até bem conhecido, que é o da liderança situacional. O líder de processo, ele também tem que ter essa flexibilidade, mas em alguma medida ele está olhando algo que tem um pouco mais fixo, né? Tem volatilidade e tudo mais, mas ele tem uma linha conceitual, vou chamar assim. Pessoas não têm linha conceitual, você pode ler todos os livros do mundo, estudar quanto você quiser, que ainda assim alguém te surpreende, porque é algo que são muitas variáveis, né? Um ser, ele é composto de muita coisa, então ele sempre vai ser diferente. Por isso que eu gosto da ideia do situacional, porque você muda a sua atenção ou aquilo que você entrega para aquele time de acordo com a necessidade de cada indivíduo daquele time, né? E aí tá algo que o líder tem que ter, que é a flexibilidade. É usar essas competências mais complexas para poder mudar o seu perfil. Claro, a gente vai ter uma essência, eu gosto, quando eu falo de desenvolvimento até de liderança, eu gosto muito de pensar assim, num tronco. Eu tenho um tronco principal, eu tenho uma característica que é minha, que é o meu talento, que é aquele traço que eu sou mais vista ou sou mais reconhecida pelo time. Mas eu também tenho que ter capacidade de ter galhos tão robustos que consigam mostrar a minha capacidade de atuar também naquela frente. Então, vou dar um exemplo para não ficar tão subjetivo, tá? Se eu sou um líder que tem como traço principal ser um líder ali democrático, que eu consigo entender, eu escuto, eu tento dividir as tarefas, eu tento ser justo, eu tento fazer com que o time participe da tomada de decisão, bacana, isso é um traço muito importante para um líder. Mas tem alguns momentos que eu vou ter que ser diretivo, porque se eu não for, o time não caminha. E aí, como é que eu faço com que essa minha ramificação atue quando o time precisa daquela competência? E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma essência de líder mais diretivo, que horas que eu vou conseguir ser acolhedor? Quando o meu time também precisa disso, de escutar, de poder dar autonomia. E aí, você já sabe que eu adoro o Jung, né? Essas coisas, minha parte até da psicologia está bem aqui pertinho da gente. Eu assumo muito o lugar de que nós temos todas as competências, todas as competências, e até a gente vai dando nomes diferentes, porque elas vão criando outras roupagens ao longo da vida, né? Mas, em essência, a gente vem com aquele pacotinho, mas a gente tem uma preferência. Assim como eu tenho uma preferência de mão, então, eu tenho uma preferência de escrever com a mão direita, sou destra. Mas se eu treinar todo dia a escrever com a mão esquerda, eu aprendo. Inclusive, no passado, né, as pessoas que eram canhotas eram obrigadas a aprender a escrever com a mão direita. A preferência de competências e de traço profissional tem muito desse olhar. Eu tenho uma preferência, aquela que eu vou navegar bem, provavelmente eu vou ser reconhecido por isso, eu vou ter sucesso em cima dessa minha preferência, mas eu consigo flexibilizar e olhar quais são aquilo que não é talvez a minha preferência, que vem junto com o meu talento, mas que eu consigo desenvolver para atuar no momento em que eu preciso trazer aquela competência, né? E aí eu faço uma provocação, até que eu venho estudando muito nos últimos tempos, que nem todo mundo era comando e controle, mas o mundo era comando e controle. Então, quem não era, teve que se adaptar. Se eu era de preferência uma pessoa mais da autonomia, como no mundo isso talvez não era tão valorizado antes, nos anos 80, até antes, eu tive que ajustar. O oposto também é verdadeiro.
Se eu tenho uma característica mais de comando e controle, o mundo já não quer mais valorizar tanto isso. Então, eu tenho que, sim, pôr energia fora da minha preferência ou daquilo que eu fui educado por muitos anos para poder ajustar. E aí, quais são, né, Vitor, algumas competências que eu posso citar? Inteligência emocional. O líder não precisava, até porque a vida pessoal dele quase não influenciava. Assim, as pessoas conseguiam saber, porém hoje a vida é um livro aberto, gente. Todo mundo sabe da sua vida, todo mundo sabe o que você faz, se você está bem, as pessoas sabem, se você não está bem, fica muito mais visível, a gente consegue ali diferenciar as coisas até a página 2. Então, ter capacidade de entender quais são as suas emoções e como é que você faz o gerenciamento delas para estar ali inteiro na relação, inclusive mostrando suas vulnerabilidades, é importante. Empatia, confiança, comunicação mais empática e não só diretiva. É uma conversa muito boa sobre como é que a gente tem visto isso mais presente nas organizações. Eu sou de uma empresa muito tradicional, que vem tentando fazer uma transformação aí há muito tempo, né? Mas é um transatlântico. Então, naturalmente, eu vejo muito do comando e controle, porque foi como a empresa funcionou e funciona muito bem até hoje. Como é que eu chego e falo assim, Vitor, tá vendo isso? Todo esse resultado que você teve, que é muito bom, que você é reconhecido, agora acho que você deveria mudar ele, viu? No mundo futuro não funciona mais. O líder vai falar, obrigado, Cá, vai lá contar isso aí para os seus colegas que estão pensando no futuro, porque o agora aqui eu tenho que ter direção e etc. Mas acho que uma coisa que foi muito boa da pandemia foi exatamente mostrar que as pessoas estão sensíveis, a gente tem uma questão emocional externa muito forte e todo mundo está sensível, o líder está, as pessoas do time estão, e aí o líder está sendo ainda mais cobrado a demonstrar o lado flexível que ele tem para trazer essas outras competências. Falei pra caramba, né? Aproveita e bebe uma água aí, que eu vou te fazer uma pergunta. Uma coisa muito dentre tudo isso que você falou dessa aula que você deu aqui, um dos pontos interessantes da gente observar é que quando a gente fala de agilidade, por exemplo, muito se prega, talvez em algum nível, até em excesso, a relação do descentralizar para que a tomada de decisão seja compartilhada entre equipes e times, muito mais do que centralizar e direcionar pelo comando e controle. E o que fica muito explícito aqui é que isso é contextual a uma determinada maturidade de equipe que você pode até descentralizar mais, mas há outros casos que não há nem a maturidade e outra, as pessoas nem querem que sejam responsáveis por tomar decisões. Elas querem receber ainda o modelo do faça isso e vai lá. Então ainda tem gente que quer ser paga para fazer e não para pensar. Então, a gente está vivendo uma revolução de pensamento, né? Outro dia a gente conversando, a gente brincou sobre o renascimento digital, inclusive, né? Que a gente está vivendo aí. Eu sou das artes, gente. Renascimento é comigo. Muito bom. Então, a gente deixa claro aqui que ainda cabe, em alguns casos específicos, a relação do comando dentro de uma operação, né? Sabendo que há um movimento de transformação e que a gente precisa revisitar alguns conceitos. Mas aí tem uma pergunta aqui, Camila, que eu quero emendar e que veio uma perguntinha aqui da audiência. E, a propósito, pessoal, deixem suas perguntas, traremos para cá, hein? Aproveitem aqui a oportunidade com a Camila. E a pergunta aqui é da Carolina Moreira, e ela fala assim, o que é ser um líder inovador? Então, Camila, o que é ser um líder inovador? Muito bom. Deixa eu comentar só esse ponto do comando e controle, e aí eu engato na resposta do líder inovador. Eu acho que algumas tarefas, sim, de fato, as pessoas ainda precisam de direção. E aí eu acho que talvez essa seja a mudança que a gente pode dar no nome. Quando a gente pensa em comando e controle, a gente pensa naquele líder autoritário, meio agressivo, e isso não cabe mais nas organizações em nenhuma medida. As pessoas não aceitam que a gente seja grosso, violento, em nenhuma instância. Então, se você ainda tem esse comportamento, deixe já ele de lado, porque não é por aí. Eu posso ser diretivo, assertivo e dar o comando de uma forma muito respeitosa e muito cuidadosa com as pessoas.
né? Eu não deixo de dar informação, mas eu também não sou agressivo. Então, acho que talvez a gente possa trazer o comando e o controle muito mais para um lugar de olhado e cuidado, né? De olhado e assertividade, de como é que eu faço gestão daqueles processos, daqueles produtos, eu tenho meus KPIs, eu faço análise em cima de dados, porque isso não é só controle, é gestão. Então, eu posso trocar o controle pela gestão. Eu tomo decisão em cima de fatos e dados comprovados, coisas que eu observo e etc. E o outro lado do comando, né, que é a assertividade na informação, até onde eu posso ir. Acho que um estilo que a gente ainda vê muito presente nas organizações são líderes, que eles se fazem, se ocupam ali falando, não, eu tenho que dar comando e eu tenho que controlar. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é manter times medíocres. Ele mantém times que são fracos, que não têm capacidade de pensar diferente, que não têm capacidade de gerar dados, que não têm capacidade de gerar análises relevantes. E quando eu tenho um time medíocre, eu estou fazendo a manutenção do meu poder. Então, será que eu estou fazendo a manutenção do meu poder porque eu quero ficar naquela posição e não quero que ninguém me incomode? Ou será de verdade que eu estou fazendo assertividade e gestão do dia a dia? Então, acho que esse é um ponto que eu gosto muito de trazer. E aí, o segundo é sobre o olhar mais aí da gestão e da escuta, né? Do olhar de entender o que aquele time precisa, de ser mais sensível. E aí, quando a gente fala a palavra sensível, tem muita gente que vê essa palavra com maus olhos. Fala assim, eu não sou sensível. Inclusive, aí tem até um pouco, né, do modelo machista, né? Sim, viés inconscientes mesmo. O que é ser sensível? É ser fraco. Então, eu não quero ser fraca. Eu também não quero ser fraca, não, viu, gente? Também não quero ser vista como uma líder que não que não tem capacidade de executar aquele trabalho de liderança. Mas ser sensível não é ser fraco, é ser atento, é ter a visão atenta, a percepção, a leitura do que está acontecendo. Isso passa muito mais por uma capacidade de fazer leitura de ambiente, fazer análise estratégica, porque quando você está fazendo análise estratégica, você não está fazendo só de número, você também tem que fazer das pessoas, né? Então, dá para trocar e mudar um pouco dessas palavras que não eram bem vistas e que às vezes soam estranho para algumas pessoas, mas que a gente pode dar uma nova roupagem. E aí, esse é o líder inovador para mim. O líder inovador para mim é o líder que não tem medo de pessoas que são muito boas e ele sabe usar essas capacidades ao seu favor. Então, ele não deixa o time ser ruim ou abaixo da média, pelo contrário, ele quer um time de alta performance. Então, ele vai usar o que tem de melhor em cada um deles. E segundo, ele tem capacidade de análise crítica humana e de gestão, onde ele consegue tomar decisões mais rápidas porque ele está atento ao que está acontecendo, ele faz leitura do que está acontecendo. A inovação nem sempre é uma coisa disruptiva. Pelo contrário, tem muita inovação incremental que às vezes é mais importante para o negócio naquele momento do que uma inovação disruptiva. Vai ter espaço para as duas dentro da organização. E aí eu acho que a grande sacada é entender o que sua área precisa. Então, a gente está falando muito de supply chain, né? A gente eu pensei muito sobre isso quando vim para cá, até por ter recebido o convite de vocês. Como é que a gente traz, por exemplo, para áreas que são mais rígidas, que têm mais processos, esse olhar de inovação, de disrupção, de gestão por dados, de KPIs, de inovação, talvez de tecnologias mesmo, tipo nuvem, cloud, inteligência artificial, big data, tudo isso compõe a liderança da inovação. Eu acho que é um pouco isso, Vitor. Bom, excelente. Tem aqui algumas outras perguntas, eu vou trazer já, mas tem um comentário que eu quero antecipar, que é o do Alex Melo, e ele colocou assim: muito bom, Camila, ainda temos uma herança muito forte dos modelos militares, muitos termos e palavras que são utilizados nos negócios remetem à guerra, né? Remetem guerra, né? Por exemplo, war room, né? War Room, cara, né? Tem tantas, né? Eu quero saber se está tendo War Room na pandemia, né? No home office, mas enfim. Então, palavras novos comportamentos, né? E aí, eu vou tentar aqui encaixar uma pergunta, Camila, junto a uma provocação
específica. Então, o Cláudio Mergulhano trouxe assim: estamos vivendo uma época com muitas mudanças no cenário mundial devido à pandemia, né? Falamos isso aqui ainda no início, e as empresas estão preparadas para essa guinada? A provocação está aí. Como você enxerga o papel do líder nisso tudo? Que estratégias estão sendo utilizadas? E aí eu vou tentar conectar junto essa questão a história da diversidade. A diversidade é uma estratégia que apoia esse modelo de transformação do mindset, transformação da cultura de uma empresa? Nossa, com certeza. Primeiro eu queria falar que o Alex Mello ganhou, assim, 50 pontos comigo. Porque, Alex, completamente, a linguagem, ela molda o comportamento, sim. E ainda, eu tenho um filme que eu amo, que chama A Chegada. Assistam esse filme, porque ele fala sobre isso, sobre como a gente, inclusive, aprende outras coisas quando a gente aumenta repertório. E o contrário também é verdadeiro, né? Tem vários estudos que mostram que crianças que têm um repertório mais limitado dentro da escola ou até dentro do seu âmbito familiar, falam menos de um idioma, conseguem criar cenários menores. Por isso tem um trabalho de base importante aí que a gente precisa fazer com os nossos filhos, com quem tem filho, com sobrinho, com as escolas que a gente sabe que tem uma questão aí que é nossa, né? Que a gente tem oportunidade bastante. E aí, eu acho que, falando da pluralidade, eu vou engatar com esse ponto do Alex. Por que a gente tem ainda muitas palavras e modelos que persistem dentro das organizações? Porque as pessoas que têm aqueles padrões também são as mais presentes nas organizações. Então, se a gente olhar algumas organizações mais tradicionais, a gente vai ver que sim, e não é uma crítica aqui, é um fato, existem mais homens brancos e que estão na linha de poder. Se a gente olhar empresas talvez mais de startups, a gente vê que tem ali homens que foram empreender, e quando eu falo para tecnologia, ou para supply chain, ou para finanças, prioritariamente ainda são homens brancos. Eu vou falar dos nossos dados da Nexa. Hoje a gente tem 80% da Nexa são homens. E aí a gente tem ali uma questão de raça, mas ainda as pessoas negras que se autodeclaram negras, ou pretas ou pardas, estão na operação e não nas posições de gestão. Então, tem ali um padrão que rapidamente você consegue identificar. E aí, naturalmente, ela vai ter a mesma linguagem, a mesma tomada de decisão, o mesmo raciocínio. Isso não é uma crítica, mas é um fato. Como é que a gente traz a diversidade, pessoas plurais, para compor esses times, para que a gente traga visões diferentes? E aí eu escuto muito gestores falando, líderes falando assim, nossa, eu valorizo muito quem pensa diferente, Vitor. Inclusive, eu trouxe um estagiário novo, e ele estudou na mesma faculdade que eu, acredita, e ele super pensa diferente de mim, porque é geração Y. E pode ser que ele pense sim, porque alguém mais jovem naturalmente viveu coisas diferentes, vai trazer contrapontos diferentes. Mas na trajetória de vida, vai viver coisas muito parecidas com o que é que você viveu, porque estão as mesmas universidades, as mesmas referências e etc. A diversidade também está nas pessoas, né? Se eu trago uma pessoa que viveu uma educação numa escola pública, uma pessoa que viveu uma educação numa escola privada, ela sim vai ter uma forma diferente de ver. Se eu trago uma pessoa que estudou numa universidade X, numa pessoa que estudou numa universidade Y, por mais que a gente tenha aquele viés de dizer que uma é melhor que a outra, mas são visões diferentes e complementares. Eu até brinco, assim, que no começo da minha carreira, eu trabalho desde os 15 anos. Eu fui jovem aprendiz na Editora Abril, e eu cuidava da parte de livros, Ática e Scipione, foi o melhor emprego que eu já tive na minha vida, porque eu cheguei e ganhei vários livros da Vagalume, que eu amava. Depois, a vida ficou mais difícil depois desse emprego. E eu brinco que, assim, ali eu comecei a conhecer um mundo que era completamente diferente do meu, que eu era uma pessoa da periferia, sempre tinha estudado em escola pública, e pude trazer algumas competências que eu tinha de ser
se vira nos 30 ali, de busca alternativa, se precisar fazer uma coisa diferente, eu fazia, que foi muito importante também para aquele grupo, né? E hoje, óbvio, eu também tenho total conexão e eu tenho muito olhar para o meu lugar de privilégio, ainda por ser uma pessoa branca, uma mulher loira, branca, né? Ninguém nunca me perguntou numa entrevista se que eu tinha feito para estudar nas universidades que eu estudei, que é o que eu vejo muita gente perguntando para pessoas negras, por exemplo, você entrou pela cota? Nem sabe e já faz direto essa pergunta. Mas eu sou mulher e já me perguntaram se eu queria ter filho ou não, quando eu estava planejando ter filhos. Então, tem tudo isso vai trazendo um outro olhar para a vida. Então, a diversidade, ela é importante para uma questão social, a gente sempre vai ter esse viés, mas ela é importante para te trazer alternativas que você, líder, não vai ter sozinho. E aí é o segundo ponto, porque o assunto é liderança. Eu, líder, tenho que saber fazer gestão de recursos, seja ele de tecnologia, de elementos técnicos, seja ele de ideias. E eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber quem sabe. Esse é um conceito que eu gosto muito, que é o know-who versus o know-how, né? Know-how, por muito tempo, foi muito valorizado, e era bacana ter know-how. Hoje em dia, o know-how dura 2 anos, gente. Daqui 2 anos, o que você sabe hoje já é diferente. No máximo, assim, isso se não for mais rápido. Então, é melhor você saber know-who, saber quem é que sabe aquilo, porque se você precisar, você tem uma rede de conexão e aí você vai atrás. Qual é o seu time hoje? Quais são os know-hows que você tem dentro do seu time? Que cada um traz enquanto quebra-cabeça para compor? A pandemia, vou falar pela nossa, trouxe uma complexidade absurda para o nosso negócio, né? Nós somos um negócio de trabalho essencial, então a gente produz zinco vai em tudo, vai na alimentação, vai na indústria, vai e compõe, é matéria-prima para a maioria das coisas que a gente tem na vida. Então, a gente não parou. Como é que eu faço uma retomada de operação numa mineradora? Você pergunta para mim, eu não sei, não faço ideia, mas eu sei quem sabe. E num comitê de crise que a gente montou, antes ele era composto por 4, 5 pessoas. Rapidamente a gente viu que não tinha resposta para tudo. Então, peraí, deixa eu chamar o fulano, chama o ciclano, chama a pessoa que está lá no Peru, chama o outro que está lá em Aripuanã, porque eu preciso ter uma visão de como eu levo isso, né? Isso não é desmérito para o líder, pelo contrário, saber fazer a gestão da diversidade do seu time é uma vantagem competitiva. E aí, quando você empurra isso para a empresa, você cria uma empresa muito mais capaz de lidar com cenários complexos, solucionar problemas complexos, e até quando a gente vê a curva do ágil, né? Assim, quando eu uso o ágil, quanto mais complexo ele for, melhor eu usar o ágil. Se for uma rotina simples, eu deveria trabalhar com um modelo mais tradicional. Se for algo muito complexo, eu trago o ágil. E o que tem de essência no ágil? As pessoas multidisciplinares e a colaboração. Sem a colaboração e gente diferente, com várias visões diferentes, eu não resolvo problemas complexos. Então, acho que é essa a minha resposta. Sensacional. Você foi falando, eu me lembrei de algo que aconteceu ontem, foi fantástico. Eu estava conversando com o Puccini, o Alexandre Puccini, que já apareceu, é diretor de tecnologia e inovação lá da Sul América, e ele, de transformação digital, né, da Sul América, e aí a gente, na conversa, ele falou algo parecido com o seguinte: você precisa ter pessoas na organização que tenham a capacidade de amassar, foi esse o verbo, amassar o modelo atual e questioná-lo, né, e trazer algo completamente diferente, mas você precisa ter as pessoas com o perfil mais transacional, né, que vão conviver em um modelo de transformação. A estratégia do business as usual continua rolando do jeito que está ali, mas experimentando pílulas de transformação, e aquelas pessoas com características e modelo mental já que realmente questiona aquele formato de trabalho e traz algo inteiramente novo, para que você experimente e aprenda com esse cenário. E a diversidade também está aí, né, uma estratégia de desenvolvimento e transformação do negócio. Então, acho que complementa esse ponto todo maravilhoso que você trouxe, Camila. E a gente, na Verity, valoriza muito o aspecto da diversidade e da inclusão, né? E falando em inclusão, o Alex trouxe, o Alex está inspirado aqui. Ó. O Alex está maravilhoso. Ele trouxe aqui, ó, se a diversidade é ser convidado para a festa, a inclusão é ser chamado para dançar.
né? Fantástico. Muito bom. Eu vou fazer uma recomendação sobre esse ponto, que o meu lado nerd vai falar agora. Tem uma animação da Pixar, todo mundo... Não tem quem não gosta de uma animação da Pixar, porque eles são muito bons. Que chama Pearl, que é novelo, né? Mas se você colocar Pearl, P-U-R-L, você já acha ela. Que é sobre a inclusão da mulher dentro das organizações. Então, a gente contrata uma mulher que traz um olhar super da escuta, que é super empática, que complementa ali, eu gosto muito de falar até dos arquétipos, né, dentro das organizações. Não é sobre gênero, né? Nesse curta fala sobre gênero, mas não é só isso. Então, eu posso ser um líder que tem muito do arquétipo feminino, que é da escuta, do cuidado, da empatia, e eu posso ter um líder mulher que tem o arquétipo masculino, que é mais do resultado, que é mais ali do desbravamento, e os dois são importantes, eles precisam ser integrados. E aí ele mostra uma mulher que vem super com o arquétipo feminino, e aí rapidamente ela percebe que ela não vai ter espaço. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a ser igualzinho os pares dela, e ela começa a moldar o próprio comportamento para caber naquele lugar. Então, esse é o ponto do chamar para dançar. A gente contrata a diversidade, mas quer que ela se adapte à nossa realidade, enquanto empresa. A empresa tem uma cultura, ela tem que ter, mas a cultura dela tem que ser a composição de todas as diferenças que ela tem embaixo. E não uma cultura que diga, se você não se moldar aqui, é igual brincar com aqueles brinquedinhos que coloca a estrela na estrela, a bolinha na bolinha, o círculo no círculo. Como é que eu garanto que eu tenho espaços para todas as diferenças? Ou então, eu estou moldando uma cultura que ela só valoriza um estilo. Eu trago a diversidade, se a pessoa não se adapta, ela não fica naquela organização. Isso é chamar para dançar, né? Não é só incluir. Perfeito. Isso é ser legítimo na abordagem, né? Tanto com a responsabilidade social, quanto com a estratégia para a organização. Muito bom, Camila. E olha só, tem comentários aqui, vou trazer mais alguns. O Irã Porto Júnior trouxe aqui um comentário quando você falou da coleção Vagalume. Ele falou, a coleção Vagalume é vida. Moldou uma geração, né? Olha aí. É isso. Muito Olha, bom. ele aproveitou e trouxe uma outra provocação logo na sequência, que não precisamos de líderes sabe tudo, e sim líderes que sabem extrair o melhor dos times, né? E, Camila, eu quero aproveitar esse gancho e entrar aqui num bloco de provocações talvez um pouco mais polêmico. A gente tem em torno um pouco mais de 15 minutos aqui de conversa ainda, mas eu quero já começar a acelerar a polêmica. Então, olha só. Você acredita, e eu vou pegar aqui um gancho de uma pergunta da Flaviana, tá? Ela deixou uma pergunta aqui, que é assim, como motivar, engajar e encorajar um executivo de uma organização que há anos atuou diferente do mundo atual, né? E como convencê-lo de que precisa mudar? Então a provocação ele já sabe que precisa mudar, ele já reconheceu essa realidade, ele já teve a consciência, que é o que a gente falou lá no início. Se sim, está faltando, se é que falta algo, ou não, ele não tem isso reconhecido, o que a gente precisa para que ele consiga reconhecer? Ótima pergunta. Essa é a que eu mais gosto para a parte de transformação. Existem vários níveis de engajamento dentro de uma transformação, né? Quando a gente fala da cultura, de qualquer cultura, qualquer transformação que eu vou fazer, ela é uma curva, até chegar no modelo ideal que eu quero da transformação. A primeira curva é você ter consciência de que existe uma coisa que é diferente do modelo que você tem. Então, eu preciso falar para o executivo ou comunicar mesmo e falar assim, olha, é como a caverna, sabe? O livro, assim, você não sabe que tem um mundo diferente enquanto você não foi apresentado para ele. Se você está numa caverna, você está ali e aquilo é um mundo para você. Então, como é que você tira a pessoa da caverna e mostra para ela, olha, tem um mundo aqui, tem outras pessoas fazendo diferente. Isso, na metodologia, a gente chama de awareness, né? De você começar a mostrar, tem isso aqui, o pessoal tá fazendo aqui diferente, o pessoal tá ali fazendo diferente. Então, é o primeiro nível. Esse nível não muda comportamento. Ele só te dá um sustinho. Ele fala, opa, tem alguma coisa diferente. E assim, não se enganem, gente, se a pessoa é executiva ou ela tem um lugar de poder ou ela tem um lugar de prestígio, ela chegou ali por algum motivo. Um deles, eu acredito, é porque ela não foi totalmente inocente ali no processo, né? Então,
a pessoa é capaz de entender, sim, que aquilo é diferente. Ela pode dizer, eu não quero aquilo, mas ela reconhecer e saber que existe é o primeiro passo, e depois ela pode tomar a decisão de que não faz sentido para ela. Que aí talvez seja o segundo nível. Que depois que eu dei o awareness, depois que eu dei a primeira pitadinha ali de que existe a diferença, eu preciso começar a mostrar que a diferença traz resultado, tanto quanto ou mais, que na verdade normalmente é mais, por isso que você engata na mudança, do que o modelo que você tem hoje. Não tem outro jeito de fazer isso que não seja experimentando, né? Aí já começa a entrar uma combinação entre comunicar, então palavras, comunicados, mensagens, textos e etc., que estão nesse campo só da comunicação para um lugar de experimentação. Então, eu vou contar um pouco de algumas coisas que eu já fiz em algumas empresas, né? Até na própria Votorantim. A gente tinha um programa que era para falar dos 100 anos da Votorantim. Ele chamava 1818. Foi em 2018 a Votorantim fez 100 anos, né? Então, ela dizia, eu estou fazendo 100 anos em 2018 e eu quero fazer 2.118 anos. Então, por isso que chamava 1818. Como é que eu mostro para o meu executivo que ele precisa levar a empresa para mais 100 anos? O que a gente fez? Primeiro, a gente tentou entender quais eram os modelos padrões que regiam aquelas empresas. Então, a gente usou pesquisa, a gente usou conversas, a gente usou entrevistas para poder chegar na dor principal daquelas pessoas que lideram aquela organização. Depois, com essa informação, a gente veio com Sai da Caverna. Vamos experimentar coisas diferentes? Vamos ver empresas que estão fazendo diferentes? E isso encanta, porque você fala, nossa, que legal, foi nessa startup, ela faz assim, a gente foi visitar uma Eretzbill da vida, a gente foi visitar startups de banco, a gente foi no Cubo, nós levamos eles para fazer essa experiência. Porque se eles não vão lá, não adianta eu contar que é legal. É igual quando alguém vem e fala assim, ai, nossa, isso aqui é maravilhoso, não. Se você não vê, você vai falar, bacana, legal. Esqueci amanhã. Então, fazer essa vivência é importante. E aí, começar a trazer envolvimentos reais mesmo. Então, por exemplo, tá? A gente fez algumas parcerias com algumas startups, onde a gente escolheu processos dentro da empresa, onde eles podiam fazer um misto entre um modelo tradicional e um modelo diferente, que naquele nosso caso era um modelo mais ágil. Trazer outros executivos que têm uma outra vivência para fazer mentoria com os nossos executivos, onde eles trazem um outro olhar, é um role model ali, né, de outro jeito de funcionar. E começar a mostrar que ele está perdendo, se tiver um lugar de estar perdendo dinheiro, está perdendo cliente, está perdendo espaço, aí é o ideal, tá, gente? Porque aí você usa a perda como maior relevância para justificar a mudança. E reconhecimento. Reconhecimento é um ponto importante do engajamento, porque também, às vezes, a gente é muito duro com os líderes. A gente fala, Vitor, você é líder, você tem a obrigação de transformar essa empresa, e às vezes um passo que você dá, já foi muito importante para você, já foi muito difícil para você dar. E aí você só fica tomando pancada. Não vem ninguém que reconhece também o pouco que você já conseguiu fazer. Pode ter sido pouco no todo, mas reconhecer essas pequenas mudanças é o que vai levando o executivo a ir ganhando confiança e fazendo a transformação. Porque é muito fácil falar da responsabilidade quando eu não tenho aquele nível de responsabilidade, quando eu estou embaixo. Quando eu estou na posição, eu lido com muitas outras coisas. Então, hoje, se a gente olhar um executivo de uma grande empresa, ele lida com a reputação, ele lida com o conselho, ele lida com vários stakeholders, com o investidor, com questões sociais. Então, hoje, se a gente toma uma decisão errada em uma das nossas empresas, a gente tem um impacto numa comunidade inteira. Não dá para arriscar, entendeu? Tanto assim. Óbvio que a tomada de decisão lá em cima é muito mais difícil, mas dá para ir fazendo essa preparando a cama, sabe? E preparando a cama para que eles vão sentando, senta um pouco, aí levanta, aí depois senta mais um pouquinho. E aí, quem está cuidando dessa transformação tem que ter estômago. Essa é uma das coisas que eu falo. Se você não tem estômago para lidar com a dificuldade do outro e a resistência do outro, não pegue esse trabalho. Porque esse trabalho é sobre ter a paciência de esperar o tempo do outro, todas as resistências que vêm com ele. Eu até brinco que antes, quando eu era mais jovem, porque eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais jovem ainda,
eu sempre fui idealista. Eu até brinco aqui no meu LinkedIn que eu sou rebelde, porque eu sempre fui muito idealista, eu quero ver a mudança acontecer e tal. E aí eu julgava muito, né? Eu falava, esses caras, manutenção do poder, vamos lá, vamos mudar. E hoje que eu sou responsável por isso, eu tenho mais empatia de falar, pera, até onde eu posso puxar para não romper também essa relação? Até onde eu posso empurrar e ajudar aquele executivo a ver o caminho que ele precisa trilhar para a transformação dele. E aí tem gente que não vai fazer, né? Existem essas pessoas. Meu papel, o papel de quem lidera a transformação, ou quem está ali com essa responsabilidade, é ser muito transparente para os dois lados. Para quem está ali, então, se você é o executivo, Vitor, que toma a decisão e eu estou vendo que você não está andando, eu deveria ser sincero e falar, ó, Vitor, você está percebendo que você está mais segurando a transformação do que facilitando ela? E aí o negócio não vai te segurar. A não ser que você seja dono. Se você for dono, tá 10. Se não, uma hora o negócio desiste de você, porque a partir do momento que ele perder dinheiro, ele não vai mais segurar, por mais que ele ame sua história. Porque nós estamos num mundo capitalista. Se você não quer ser desconsiderado, então você deveria... ou você tem sua própria empresa, ou você trabalha no terceiro setor, talvez que tenha um pouco outra dinâmica. Mas numa empresa, é orientado ao capital, e esse é o jogo. E o segundo ponto é também lidar com quem te encomendou a transformação. Então, assim, se a transformação é encomendada por você, Vitor, e eu estou fazendo a transformação do seu time, eu sou essa ponte, eu também tenho que dizer até onde as pessoas vão conseguir ir. Porque tem gente que talvez realmente seja tão disruptivo que a pessoa não vai, e se ela for, ela pode sofrer, ou ela pode ter ali um burnout, algo nesse sentido, sabe? Então, cada um vai ter um tempo e você tem que saber fazer as análises das curvas para cada indivíduo. Falei bastante. Muito bom, adorei. As provocações que você tem trazido aqui, elas todas remetem sempre ao fator humano, e você trouxe a relação da paciência, e tem também a questão do saber lidar com frustrações, né? Porque às vezes o ser humano tem a tendência de se apegar a uma ideia que tem para desenvolver, para solucionar alguma questão, e aquela ideia não vai para frente por N motivos, e seja inclusive pessoas resistentes. Então, lidar com frustração, desapegar, a capacidade de se adaptar rapidamente, né, se reerguer rapidamente e se adaptar para aquilo talvez até não acontecer depois, a antifragilidade, que está na moda falar bastante disso. Está na moda, mas é importante, né? Então, quando a gente... não é uma moda que é uma moda real. Boa. Usem essa moda, porque ela é ótima. Fica a recomendação aí, né? Antifrágil, Nassim Taleb. Mas tudo isso faz com que a gente perceba que quando a gente remete, por exemplo, ao Fórum Econômico Mundial, a gente olha lá as competências mais desejadas para as pessoas no mundo em 2026. Aí aparece lá, criatividade, trabalho em equipe, né? Aparece no top 10, mas não apareceu ainda, por exemplo, a paciência, né? O saber lidar com as frustrações. Talvez elas estejam embutidas em outras, né? Mas é importante destacar isso, e você trouxe isso aqui. Muito bom. Ô, Camila, a gente tem aqui alguns poucos minutos, mas tem duas perguntas sensacionais que eu preciso fazer para você aqui agora. Então, olha só, surgiu aqui uma deixa eu ver aqui, do Márcio Souza, ó, rapidinho aqui. Como o líder pode... Isso é uma questão de ordem prática, tá? Como o líder pode dar feedbacks, é do Márcio Souza, como o líder pode dar feedbacks negativos de forma virtual, às vezes sem nunca ter visto a pessoa. Então, o cenário do home office, né? Você contratou um monte de gente que você não conhece, nunca deu um abraço, nunca apertou a mão, né? E como é que você dá um feedback negativo para uma pessoa dessa? Você acha que a virtualidade tirou um pouco a empatia ou não? Eu acho que não tirou a empatia, porque a empatia está na pessoa e não no canal. Mas dificultou como é que você demonstra a empatia, que aí eu acho que esse é o ponto. Uma coisa é você ter, outra coisa é ou não ter, né? Porque tem gente que não tem. Outra coisa é você demonstrar. Eu acho que o vídeo, ele dificulta o demonstrar. Então, você tem que calibrar, sim, o seu comportamento. Como eu conduzo muitos processos seletivos, às vezes de executivos, e também dou feedback para o meu time, o que eu busco fazer? Primeiro, é usar o vídeo. Não recomendo fazer por telefone ou por WhatsApp. Esses canais vão tirando ainda mais os elementos. Então, o WhatsApp, o vídeo, o Clubhouse, enfim, essas coisas de áudio, qual canal você está usando? O do áudio. Se você tiver o vídeo junto,
você já incorpora mais um lugar de comunicação, porque a comunicação não é só o que você fala, mas é o como, é o tom de voz, é a forma como você se coloca o seu... Até estou fazendo aqui, para vocês perceberem a diferença de eu fazer um feedback muito mais próximo, usando o meu corpo inteiro, o meu tronco inteiro, de fazer um feedback já mais distante. O ponto é que, às vezes, a gente fazia distante no ao vivo e nem percebia. E agora não dá mais essa opção. Então, para ser empático, primeiro, ser empático é tentar entender qual é o contexto do outro. Você não vive o que o outro está vivendo. Então, o máximo que você chega na empatia é tentar entender o que ele está dizendo e como ele está sentindo e o que está passando ali. E o segundo ponto é, a partir do momento que eu conseguir entender isso, como é que eu levo essa informação no vídeo? Eu concordo que afastou, Márcio, mas acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no momento. E não deixar de falar as mensagens importantes, até porque as pessoas, inclusive, estão mais sensíveis a isso. Elas precisam mais de feedback, precisam mais de direção, porque elas não estão ali na conversa do dia a dia. Então, não deixe de fazer e faça com todos esses cuidados, levando seu não verbal, explicando mais o que você pensou antes de dar o feedback, trazendo exemplos, porque isso mostra que você está fazendo aquilo com muito comprometimento, e não só porque precisa cumprir aquela tarefa. Muito bom. O feedback é um tema que vira e mexe, volta a alguma discussão e tem alguma polêmica envolvida, né? Mas excelente. E aí, ó, a última provocação aqui da audiência que eu vou puxar e que veio lá do... Um detalhe, a gente está fazendo essa transmissão em vários canais simultâneos. Então, no YouTube, né, da Verity, no meu perfil no LinkedIn do Thiago, no LinkedIn do Fernando Sora, enfim, tem aí, tá multiplicado isso aqui. E veio uma pergunta lá do LinkedIn do Thiago, que foi do Guilhermo Nurena, e ele é do Peru. Olha só, a participação internacional aí. Eu acho que ele deve ser da Nex, hein? Então. Ele trouxe assim, ó, Camila, você acha que a pandemia pode ser um fator que deve acelerar o desenvolvimento da Latam? Se a sua resposta for sim, como romper os problemas culturais que dificultam nossa integração? Grande abraço, né? O grande ali era um grande abraço. Muito bom. Vou falar rapidinho desse. Eu acho que é impressionante como a gente é diferente na América Latina. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com Latam sabe disso. Nós temos valores diferentes, crenças diferentes, formas de ver o mundo diferentes. E a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com isso em todos os níveis, assim. Hoje eu trabalho numa empresa que é praticamente metade Peru, metade Brasil. E eu vejo que os brasileiros cobram dos peruanos algumas coisas, vice-versa, os peruanos também cobram, mas tem pouca gente disponível e querendo também ir um pouquinho, sabe? O Brasil ir um pouquinho e os outros países irem um pouco também. Mas para ir direto à resposta, para mim, sim, a pandemia acelerou algumas coisas na América Latina, principalmente em questão de saúde. A gente viu que tem muitos lugares no Brasil e em todo o mundo aí que tem déficits absurdos coletivos e básicos, assim, para a gente poder lidar com uma questão de saúde crítica igual a que a gente está lidando. A iniciativa privada está tendo que fazer muita coisa, nem vou entrar nesse ponto, mas, enfim, acelerou. O segundo ponto é que, para mim, a gente pode usar a pandemia com o lugar da empatia mesmo. Como é que eu convido o outro a entender mais da minha realidade e não só cobro que ele faça isso? Porque tem que ser um movimento dos dois lados. Será que eu estou disposto a compartilhar as minhas dificuldades e as minhas vulnerabilidades? Porque eu vejo um movimento de todos os lados, e aí qualquer relação de trabalho com alguém que é diferente da gente. Eu cobro que você seja empático comigo, mas não quero te mostrar as minhas vulnerabilidades. E o oposto também é verdadeiro. Eu não estou disposto a ver a vulnerabilidade do outro, porque é uma carga pesada, gente. Conhecer o que tem de difícil na vida das pessoas, entrar nesse cenário é algo que a maioria das pessoas não querem. Não. Se tem líder que fala assim para mim, mas eu não quero falar sobre isso com essa pessoa. Fala assim, não é opção. Você vai ter que falar sobre a dificuldade que essa pessoa está enfrentando na casa dela para lidar com a pandemia, com os filhos, com homeschooling, com alguém da família dela que está doente. Então, a empatia está nesse lugar de, eu vou ter que entrar na vulnerabilidade do outro. E aí, para fazer isso, Vitor, a gente tem que estar bem
a gente tem que conhecer o que a gente consegue aguentar, a gente tem que ter um autoconhecimento afinado, porque tem vezes que a gente não está preparado, e aí nós vamos lá, e aí o que acontece? Faz um estrago, em vez de ajudar, piora. Então, para entrar ter empatia com o outro, se aproximar e criar um ambiente mais de confiança, eu tenho que saber até os meus limites e ter muito autoconhecimento enquanto líder. Eu acho que a pandemia ajudou nesse sentido, porque todo mundo se sentiu vulnerável em alguma medida. Então, isso foi bom. Como é que a gente traz as vulnerabilidades para a pauta, para a gente lidar com elas e não querer esconder elas, né? A terapeuta pode ajudar também, fica a dica. Muito bom, isso é uma transformação de modelo de pensamento fundamental para a gente lidar com todos os desafios que a gente está vivendo. E a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso encontro e passou muito rápido, que é bom, né? Passa rápido. Camila, a gente teve um papo fantástico. A participação aqui da nossa audiência foi absolutamente incrível. Talvez mais de 50% das questões que você trouxe aqui como respostas vieram deles. Então, que fica aqui um agradecimento enorme a todos vocês que acompanharam, que participaram, trouxeram reflexões, perguntas. É vital para que vocês consigam, trazendo isso para cá, consigam ajudar a gente a criar um conteúdo de altíssima qualidade e aproveitar esse momento, que ele é um momento único. Então, a gente chegando aqui no final, Camila, eu quero te passar aqui, antes de eu dar uns recadinhos finais, passar para você qual é o teu recado final nesse momento, após ter participado aqui do Intox Digital Powered by Verity. Muito bom. Bom, se você não guardou nada do que a gente falou aqui até agora, guarde essa frase, né? O líder do futuro, ele é empático, ele é vulnerável. A líder do futuro, o líder do futuro é empático, é vulnerável, precisa ouvir mais e dar mais autonomia. Mas ela também precisa agir com assertividade, ter tomada de decisão, garantir um ambiente seguro para o time e inovador. Porque é isso que leva a gente com essa capacidade de navegar nos dois lados, nessa integração de competências para um lugar de futuro, de transformação e que lida melhor com todas essas mudanças que a gente está vendo aí no mundo. Muito bom, sensacional. Eu quero também lembrar aqui a todos que o Intox Digital tem o apoio da Level Up e da Regos. Aliás, eu estou na Regos aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Camila está em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo. Muito bem. Então, foi um prazer passar por esses momentos aqui com vocês. Agora, um recado extremamente importante. A gente tem uma próxima live que vai acontecer amanhã. Então, tá aí. Olha só que sensacional. O Tiagão volta aqui e vai conversar com o Yuri Miranda, o CEO do Burger King Brasil. Olha só que sensacional. E vai ter a discussão sobre tendências no fast food. Então, não dá para perder. Participa aqui com a gente, acompanhe, deixe seus comentários, compartilha com os amigos, diga aqui o que você achou desse nosso encontro, importante, o feedback é sempre importante, falamos de feedback aqui também. Muito. Camila, você é absolutamente fantástica, como sempre, obrigado por trazer aqui toda a tua experiência e falando sobre o papel do líder nas transformações culturais. Foi um prazer enorme e Thiago e Alexandre Barsi, obrigado pela oportunidade de hoje conduzir esse papo incrível. Foi um prazer, você que acompanhou a gente, nos vemos em breve e até lá. Tchau. Tchau, tchau.